E a gente parece que a dor sumiu. Depois sim, em casa a mãe fez implante tudo mais na hora, a gente não sentia nada. Eu me lembro bem, me lembro do dia, me lembro da data, me lembro do lugar, me lembro deles. Eu me lembro de tudo, eu me lembro da companhia, o que era. Ali chegaram na casa de um homem ali, ataram o casal de velho nos esteios do galpão e tinha duas mocinhas. Em 11 desfeitearam elas. Isso é triste, né, tia? Em 11? Que jeito não deixaram essas pobres plásticas? Que não era. Tinha a comercial, tinha a Citla, tinha o governo do estado, tinha o governo federal. Toda essa gente disputava essas terras aqui. Cada um achava que tinha direito, porque a história é bem comprida. Mas isso que vocês acham? Documentação. Muita gente ficou daquele mundo. Ficaram com medo de parar. Nós quase deixamos morrer a história. Infelizmente, a coisa foi muito séria. Se não tivesse os Pedrinho, o Leopoldo, isso aqui hoje não existia. Como é que vocês se revoltaram, pegaram arma, mas como que não vai pegar? Se vê os companheiros numa situação daquela, um banditismo, pegando família dos outros, aí fazendo o que quer na frente do marido, uma anarquia triste, né? Por isso que as pessoas se revoltaram, arriscando a vida para defender o nosso chão aí. Então, por exemplo, o problema deles era o seguinte, eles tinham assinado um papel. Aquele papel era um contrato. Eles se comprometiam no papel a pagar tanto, a fazer tal coisa, etc, etc. Para eles não basta o princípio abstrato de que quem fez com que eles assinassem aquele papel não tinha legitimidade para isso, não tinha o direito de fazer isso. O fato é que ele assinou o papel. Então ele precisa destruir aquele papel. No dia 10 de outubro de 1957, cerca de 6.000 colonos tomaram a sede do município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Numa reação em cadeia, outros municípios foram tomados. Fotografias da época mostram homens rudes, de feições angulosas, feitas a machado, metidos em calças largas, botas, camisas quadriculadas e por debaixo de grandes chapéus. Cada um deles rasgando os pedaços dos malditos papéis que haviam transformado sua vida no inferno. Caminhou na direção do escritório e foi seguido a 10 metros pela multidão. Ia a passos curtos, cuidados, ele gritou: "Queremos conversar." Da trincheira que os jagunços haviam improvisado, com 2 toras ninguém respondeu. Alemão sentiu que eles estavam com medo e gritou: "Vamos nessa bandeira", eles não atiram. A primeira rajada jogou o alemão para o ar, feito um pássaro. A segunda encontrou seu corpo caído de costas, abrindo em seu peito uma mancha vermelha, que escorreu sobre o campo de estrelas. A terceira rajada dispersou a multidão. Isso aqui se fala do combate do Verê. Mas aqui tem algumas coisas que, pelo que eu sei, não fecham. Né? Eu já questionei isso aqui nos anos 40 anos da revolta, 50 de novo,
que o Leopoldo nunca tinha apelido alemão. O apelido que ele tinha era Tigre. E eu li sobre isso aqui. Esse aqui foi alguém que escreveu e enfeitou um pouco a história. Aquilo que meu primo fez, aquele levante-me por conta dele, não tinha organização. Foi lá e morreu. Foi outro golpe que o povo sentiu, porque ele era o porta-bandeira, né? No combate ele levou a bandeira brasileira no ombro, né? E ele era de muita coragem, aquele meu primo. Organizou aquilo e foi lá para Santana, se reuniu com 150 homens e tomaram os barracos da base do Santana e prenderam os caras e trouxeram preso em Tanoverê. E quando chegaram na cidade para tomar, eles queriam entrar ali e tomar o escritório, fechar, né? Aí foram recebidos a metralhadora. Daí, segundo me disseram, eu nem o cadáver não vi, que meu pai não me deixou ir. Eu era muito criança, né? Disse que tinha levado um tiro no peito, mas não foi fatal, foi por cima do coração. E ele queria continuar brigando com os caras a facão quando chegaram lá. Daí encostaram a Winchester na testa e estouraram a cabeça dele. Eu prometi a vingança da morte do Pedrinho Barbeiro no dia que assassinaram ele, dia 21 de maio. E aí fiz a promessa de comprar a briga, que nós íamos vingar a morte do Pedrinho Barbeiro. Aí eu peguei o jipe, andei uns quilômetros, o que eu fui falar? Quem é que sou eu para querer vingar a morte de uma jagunçada nada dessa, né? Tudo bem? Tudo bem. Quer chegar? Aqui a rapaziada estão fazendo um filme da Revolta de 57. Do quê? Da Revolta de 57. Ah. Pois olha. A Inês está por ali ou não? Não tá, ela está em Pato Branco. Ah, ela mora em Pato Branco. Não, ela não tá mora pagando. lá, ela foi lá para ajudar a filha, dar uma mão lá nos aviários, lá, comprando muitos problemas de galinha, né? Só. E eu podia dar, mas não a minha cabeça, que eu tomei um tombo e foi operado, esqueço, né? De tudo que passou, né? Ela dava aula para os piados faziam Pedrinho quando mataram ele. Pedrinho? É. Porque o Pedrinho era meu patrão, era um patrão daqui, ó. Eu não posso nem falar até dia de hoje, porque eu tenho que chorar por causa daquele homem. Mas que o Pedrinho fazia uma lista, né? Uma lista de assinatura, Sim, fazia? ele fez a lista. Cada um ajudava um pouco. Eu também ajudei com 5 reais naquela época, que era merais ainda, né? Eu ajudei, que era o nosso coração, aquele No Rio homem. de Janeiro, pedi para o Juscelino se a companhia era legal. Né? Ele era muito bondoso, né? E certo. E ele queria o bem do lugar. Ele até quando mataram ele, eu mostro aqui para os senhores, com licença, ele estava pregando a mata-junta assim, ó, dessa daqui, assim, batendo com o martelo lá em cima, fez a casa, estava pregando a mata-junta, e daí tiraram pelas costas, uns covardes que nem discutir nada, né, tivesse ao menos falado alguma coisa, um motivo, né, de briga, não. Nada. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor autoriza a gente a usar a sua imagem no filme, se for preciso? O que era? A gente está fazendo um filme. Sim. O senhor autoriza a gente usar a sua imagem que a gente gravou aqui pro filme? Sim, não tem problema. Então diga o seu nome e diga isso para a câmera ali. Jardilino Guandalim. Aí diga assim, autorizo usar a minha imagem. Autorizo a minha imagem de Jardilino Guandalim, o que eu falei e o sustento onde for preciso. Tá bom? Muito obrigado, senhor Adriano. Eu que agradeço. Obrigadão, hein? Eu que agradeço. Obrigado, hein? Felicidade. Tudo de bom, senhor. Felicidade.
Ali todos tinham possibilidade de falar, de dar opinião. O colono mais simples lá, que entende, eles tinham as reuniões locais e depois, né, ia um representante, vamos dizer no caso para Francisco Beltrão, e lá junto, eles conversavam e discutiam. Essa prática de coletivamente discutir as questões que diziam respeito a eles, ela começa lá e ela vem e vai culminar no próprio movimento. Cabe ressaltar que, tratando-se de atores, não estou falando nem de heróis nem de vilões, mas de homens que, em determinadas condições, tomaram posições a favor de determinados interesses. O negócio era não fazer muito caos. Que você começava a teimar com eles, fazer caos e querer bronquear. Aí... Mas os jagunços, eles chegaram a ameaçar vocês, a fazer alguma coisa? Não, nunca, porque nós lavava a roupa dele. Eu e uma vizinha, né? Só que nós ficava quietos, não dizia, mas a vizinha enxergava tudo, né? Era só medo. Mas você não tinha, eu acho que era o vale. A gente era meio tudo, bobo, né? Por quê? Assim, bobo, tinha medo até dos tico-tico, do passarinho. Quanta gente que ele matava, botava no rio, e a gente que matava e botava dentro do rio. Daquele que morria não fazia. E daí podia morrer nós também. Tinha medo, né? Matava boi, vaca na colônia, ia para casa no Beltrão só de noite. Se tu ia com as boas, não, né? Daí deixava. Então eles brigavam aí na colônia nossa. Na colônia eles brigavam com os outros, comigo não. Eu ia caçar junto com eles, caçar passarinho e depois fazia passarinhada. O balseiro ali era o seu Otto Zwick, era o irmão da minha mãe, que o Leopoldo Preber, que morreu, era lá do meu pai. Meu pai era Preber e a minha mãe era Zwick. E esse Otto Zwick parou muito tempo no mato. E poucos dias antes desse levante, eles suraram meus primos de menor, estruparam a minha tia, as minhas primas ali, fizeram uma barbaridade ali. E daí o Ivo Tomazoni, em Pato Branco, anunciou essa barbaridade na rádio. E aí o pessoal se mobilizou e deu um fim nisso aí. Daí vieram e suraram também o seu Helmut Kaminski. Ele era carroceiro de cana, ele veio carroçar de cana do outro lado do rio, para trazer um lambique do seu Otto ali. Ele apanhou de corrente, senhor. Mas apanharam porque eles eram para dizer onde é que estava o Otto. E eles também não sabiam. Ficaram na propriedade, muito abatido. Ele morreu bem tantão. Meu cunhado foi visitar uma vez lá, ele não regulava mais, ficou fora de si. E a tia se enforcou. Se atirou dentro da forquilha de árvore e morreu enforcada. Esse é o fim desse casal. Quando é que você pegou o título da terra aqui mesmo? 1965. Eu recebi meu título. O senhor tem ele aí? O título está lá embaixo, também quer? Querem ver? Então eu vou procurar ela, está numa pasta lá, tá? Conversa um pouco, sim, né? Você já tem aquele material? Posso falar? Pode. Você já tem aquele material da pesquisa dos 40 anos? Que o movimento sindical Um monte de material. fez? Quem fez isso? Nós fizemos no sindicato, a Comissão Regional das Mulheres, não, Comissão Regional das Mulheres, dos sindicatos da região, lá hoje a SESI FETRAF, lá em Beltrão. Porque quando o pai estava falando da questão da tia dele, da violência das mulheres, nós fizemos uma pesquisa sobre a participação das mulheres na revolta. E aí, assim, ó, quando não sei qual que é o objetivo de vocês, né, na questão, mas nós fizemos enfocados na participação das mulheres. Então, o nosso ponto de entrevista e de pesquisa foi as mulheres. E aí, quando falava dessa questão da violência que as mulheres sofreram, que, na verdade, assim, os homens foram para o mato, a maioria, né? E as mulheres é que ficaram em casa. Então, as mulheres que enfrentaram essa realidade, essa questão de se juntarem à noite, né? Muitas contavam isso, que elas se juntavam numa casa
enquanto que as crianças dormiam. E daí umas ficavam cuidando das crianças, as outras dormiam. Daí quando aquelas levantavam, as outras iam cuidar das crianças, né? Então, para se proteger. E nessa questão da violência sexual que as mulheres sofreram, então isso pouco se fala na história, porque as mulheres mesmo, elas nunca contaram essa história. Elas não contavam essa história porque naquele tempo não se falava sobre isso. Então elas sofriam a violência, ficavam quietas, e quando o pai falou da tia dele, que se enforcou. Então teve muitas mulheres que passaram por isso, né, de sofrer a violência e não comentar, porque também eram elas repreendidas, porque mulher naquele tempo não falava, não se manifestava, né? Então acho que assim, essa questão da revolta, eu nasci com essa história, né, e me revolto cada dia mais, porque até teve uma senhora que ela morreu nesse ano também, e quando eu perguntei para ela como que era essa questão, ela falou assim, e daí isso que me revolta, porque até hoje a gente vive, como o pai diz assim, os jagunços estão por aqui, né, estão aí vizinho da gente, né, incomodando sempre. Eu fico com raiva da história, porque esses assim, o pai e esses outros não falam dos nomes, né. Por exemplo, o seu Luiz Francisco Page, que tem uma avenida com o nome dele lá na cidade, ele foi coordenador dos jagunços aqui no Verê. E esse homem foi farmacêutico. E essa mulher que me contou, em 97, foi quando nós fizemos a pesquisa, ela disse assim, ele coordenava os jagunços para fazer as violências, e daí os nossos maridos iam lá buscar remédio para nós curar. Então isso para mim revoltou muito, né? E dela disse, aí essa mulher era vizinha dele. E a gente tem que levantar todo dia e olhar para ele sentado do outro lado da rua. Né? Então, ele, graças a Deus, já morreu há mais tempo, mas ela morreu nesse ano. E aí, o que mais me revoltou, porque a rua, hoje o atual vice-prefeito era vereador que indicou o nome da rua, da avenida, troca do nome. E eu, na época, era vereadora. Fui só eu que votei contra. Né? E hoje tem um movimento muito grande, porque esses pajes, agora nessa eleição, por exemplo, perderam, saíram para a rua com o revólver na mão, se manifestaram os jagunços que eles são, né? E se nós for contar a nossa realidade de hoje, a violência que nós sofremos aqui na comunidade com os filhos e netos dessas pessoas é a mesma. É só outro jeito de brigar. Agora o sol parte diretamente dele e não enxerga. Então essa mudança de ótica, quando alguém diz, não, tem que contar a verdade, né? Precisa ver que verdade é essa, né? Então, como eu sou ficcionista, eu escrevi um romance, não uma reportagem, eu estou interessado em criar uma ficção, né, que me permita entender esses acontecimentos. Agora, mesmo quando se trata, digamos, de história, nós sabemos que as histórias não existe a verdade da história. Existem verdades, existem óticas, existem interpretações, existem formas de compreender o que se deu na história, né? As pessoas se revoltaram. As notícias eram trazidas em primeira mão para mim, já como Trento, pelo Porto Alegre, que viajava muito no interior, vendendo rádios, vendendo baterias, e ele me alimentava de notícias e eu as dava e comentava as notícias com ênfase e criticando violentamente o comportamento. As tocaias que eles fizeram não foram poucas. Eles queriam minha pele de qualquer jeito, claro, porque eu era o principal inimigo deles, né? Porque eu tive a oportunidade de ser um vendedor. Então eu andava no mato, inúmeras vezes cheguei na casa que eles tinham sido açoitados. E em Francisco Beltrão e Pato Branco, eles comemoram a revolta o dia 10 de outubro. O dia 10 de outubro, eles podem comemorar que apaziguou tudo no final, acalmou. Quando estourou a revolta, foi decretado revolta contra a companhia, que deu foi aqui, no eixo de Capanema a Santo Antônio.
Então, tem um cidadão chamado Porto Alegre, que eu posso falar, ele vai no rádio, vai na televisão, fala que ele prendeu não sei quantos, 30 e poucos em Pato Branco, mas vai prender 30 e poucos um cara sozinho, de que maneira, rapaz? Ele tá com fantasia na cabeça, entende? Então esse dia, por exemplo, esse dia que os colonos se levantaram, eles foram para conversar com os caras da companhia. E estavam abrindo uma clareira para começar uma medição de uma área de terra de uma família que aceitou a medição e aceitou comprar. Daí quando os colonos chegaram pela mata, de dentro do mato, um dos líderes, Pedro Silveira, falou: vocês vão ficar medindo aqui, vão medir só essa área dos marinhos. E a resposta foi bala de calibre grosso. Fizeram uma peneira do acampamento, fizeram uma peneira. Mas teve um que caiu e se fingiu de morto. E quando dois colonos saíram para fora do mato, gritaram assim: ganhamos a guerra. O cara matou os dois. O cara matou os dois. Só que depois os outros colonos mataram o cara, porque viram de onde é que atirou, né? Aí mataram o cara. Agora logo na frente você vai achar um lugarzinho, você vai entrar à direita. Tem os moradores daqui que ainda sabem, né, do local, porque está ficando no esquecimento esse local. Porque quem lembra é só os da época. Pode entrar essa estradinha de chão aí, que é bem boa a estrada. Aqui, ó. Eles colocaram aqui 3 palanques, os caras da companhia fincaram 3 palanques aqui, ó. Um assim, outro ali e outro ali. E iam medir uma área de uma família grande aqui. Vamos parar aqui um pouco, faz parar o carro aí. Segura aí, segura aí. Vamos perguntar para ver se ele sabe, só para ver se ele sabe. Só para ver se ele sabe. Vamos ver se ele sabe. Vamos ver se ele sabe. Boa tarde. Oi, Alice. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom, Tudo bem? bom. Me reconheceram, então? Madia, reconheceram? vamos tirar pra nós aí. É, Lindo, tudo bem, eu vou dar uma. Você quantos anos tem hoje, cara? Madia, vizinha? Bom. Tudo bem, Tudo bom? graças a Deus. Bom. 45? 51. 51, Vou então fazer. tu nasceu no ano da revolta. É, 57, Isso. né? É. Onde é que foi o primeiro, vamos ver se você sabe explicar para eles onde é que foi o combate aqui. Aqui houve um combate, foi por aqui assim, não sei nessa É, ali embaixo. ali assim, né? Estava dizendo que aqui chama-se, o apelido desse lugarzinho aqui é Três Palanques, né? 3 palanques? 3 Três Palanques, palanques. é. Três palanques. Fincaram um Sim. ali, outro lá, que iam medir aquela área grande da família bom. Marim, né? Sim. Que medir. Então tu sabe um pouco da história de contar. Como é? Antônio Borges. Antônio Borges era bandido, né? Já alguns prendiam e entregavam para ele e ele consumia. E daí prenderam ele o dia que eu era queimar o escritório lá, aí juntaram ele lá. E daí levaram aqui no 54, aqui. Aí tinha um picadão aí, entraram com ele aí, correram, tiraram nos olhos dele. Um atirou assim, daí o outro atirou assim. Não atiravam nada de revólver. Esse é o Pedro Santinho. Esse é o Antônio Borges. Esse é o Pedro Pinto. Esses dois mataram esse aqui. Pedro Pinto e Pedro Santinho. Nós cansamos de dormir juntos, assim, escondido no mato, tenteando para. Eles eram do Rio Grande, lá nós morávamos. Foi uma pena que lá no 17, lá, que vai para Franchita, lá foi feita uma tocaia muito bem feita lá, mas morreu 3 homens lá, colono. Foi uma pena. Os homens eram bons, mas pegaram carona com eles, levaram para Santo Antônio para assinar contrato na marra lá. Daí os homens, para não vir a pé, eles tuxeram, mas eles estavam apertando. E daí tuxeram eles tipo um cinto de recém, né? E daí os colonos estavam prontos para aquilo. Meteram fogo igual. Né? Mas é o quê, né? E nem conhecer os homens que estavam que nem isso, assim de terra, era o tempo de uma seca. Tá amarela de poeira. Daí nem conhecer quem é.
Lá onde estava o tal de Paulo Minusso. Paulo Minusso estava na caminhoneta. E o filho dele estava na trincheira. Oscar Ambres. Fogueteou também. E daí quando arrasaram, saíram do mato para ver, estavam morrendo. E daí ele ouviu assim o pai dele abrindo a boca, rapaz. O homem ficou quase, Deus do livro. Meu pai está aqui, meu Deus do céu. Quem sabe lá, se não fui eu mesmo que atirei ele. Isso foi triste. Olha, foi triste. Aquele homem se desesperou de um jeito que tá louco. Seu João, explica para mim dele como é que as pessoas ficavam lá na trincheira. Aqui vinha uma estrada e fazia essa curva aqui, ó. Eu roubava um pau, botava bem aqui, ó. E daí ficava tudo esteirado de neve aqui, ó. Quando eles enfronteavam aqui, fogo. E quem é que falava que era a hora certa de atirar? Como é? Quem que falava fogo? Quem que falava a hora de atirar? Ah, era tudo combinado. Tudo por apito. Um apito, tudo tinha um apitinho. Porque cada grupo tinha um chefe, né? Quando o chefe, quando eles enfrentavam, eles davam um apito, não precisava responder ao apito, podia puxar. E daí, se por acaso perdia um companheiro que ficava meio, não sabia onde é que estava, daí apitava, ele respondia, daí nós achávamos. Né? Só por apito, ninguém falava. É a muda a coisa. Desse jeito aí. E a gente toma como objeto de estudo aquilo que, num certo sentido, nos incomoda, as nossas marcas, as nossas, né? Então, era uma marca. Ter vivido 57, porque nós chegamos em Francisco Beltrão em 1950, em outubro de 56, né? E no início de 57, as companhias de terra se instalaram na região. E nós morávamos perto do Hotel Cruzeiro, que era onde os jagunços se hospedavam. De dia eles iam pro mato, né? E à noite eles estavam, em final da tarde eles chegavam na cidade, começavam a andar na cidade com aquelas capas pretas, todo mundo, a gente começou a escurecer, a gente ficava dentro de casa, ninguém mais saía, porque nós tínhamos muito medo. Quer dizer, a coisa de criança, o medo, aquela situação de tensão, o medo de você sair na rua e você poder ser objeto de violência que eles praticavam no interior, nós que morávamos na cidade também tínhamos isso. Não eram só os colonos. A gente fala assim, o 57 é a revolta dos colonos. Não, 57 é a revolta da população do Sudoeste, colonos, comerciantes, pessoas... Entende? Por quê? Porque naquela época não existia essa separação tão grande entre rural e urbano, né? Ali todos eram poceiros. Se eu pensar em termos da minha família, depois de publicar o livro, eu fui saber que o meu pai era amigo dos caras das companhias de terra. E por que eu olhei, eu nunca conversei com ele, mas conhecendo meu pai, por que ele fez isso? Essas coisas assim era comum, né? Fazer pescaria, passarinhada e coisas. Isso era comum. Aí que a turma estavam trabalhando. E dizia, vamos se reunir, fazer uma passarinhada aí, ou pescaria. Largavam tudo e ia. Não estava vendo aí se tinha que fazer ou não fazer. Hã?
Ninguém pode aquilatar até hoje. Até onde vai a coragem e o desprendimento de quem vê a sua propriedade ser roubada? O medroso se torna valente. E de uma hora para outra, haverá uma gota d'água. E essa gota d'água vai provocar um levante no sudoeste do Paraná, do Poceiro quanto do Ribeiro. Ele sofreu, e o Poceiro sofreu muito. Foi perseguido, foi injustiçado, foi espancado, teve suas filhas estrupadas. Nós sabemos de tudo isso. Eram fatos reais. Nós não estamos inventando história. São fatos reais. Eu cansei de fazer exames cadavéricos. Eu cansei de esconder colonos. Lideranças aqui escondiam para que não fossem assassinados. Mas muitos foram assassinados. Eu não queria que o Walter se metesse. Depois que ele estava metido, eu participei também, né? Porque o que adianta um querer uma coisa, outro querer outra? Para vocês verem como era a situação, em 57 ele operava com camisa, aquela com avental branco, mas ele operava com o revólver na cintura, porque viviam ameaçando ele de morte, então disse, bom, alguma coisa eu vou fazer se alguém me ataca na hora da operação. E ele só dizia para os colonos, vocês não assinem os papéis das companhias, porque eles não são donos, isso aí vai ser perdido, não assinem. Aí eles fizeram tudo quanto foi proposta para o Walter, que davam terra, davam pinheiro, porque a briga mesmo era por causa dos pinheiros, né? Não era por causa propriamente da terra, era os pinheiros, que aqui era de Beltrão até não sei onde, era um pinhal só, era uma maravilha de se ver, sabe? A gente, quando se vive um acontecimento, um episódio, é diferente de ouvir contar, né? Viver, participar daquilo. No fim, a gente achava normal aquilo. O nosso dia era assim, a gente ia na rua, encontrava o pessoal das companhias. Um dia comemoravam que a serra era da Cítala, no outro dia era da Comercial, no outro dia era da Ambros e Piva, todo mundo era dono, era o governo que ganhava, iam fazer isso, iam fazer aquilo, e assim a gente, todo dia era uma novidade. E a gente, era o dia a dia da gente, se acostumava, aceitava não, vivia com aquilo. Entre viver uma vida que não vale nada e lutar para ver se melhora, não tem quem deixe de escolher o que fazer, né? Lutar, porque do jeito que estava não dava. E eu também eu atirava muito bem, e eu juntava os vidrinhos e botava tudo assim no barranco. E nós ficávamos uns 20 metros atrás, atirando nos fins de semana para nos distrair. Essa é muito boa. Ela é muito certeira, gente, aquelas balinhas pequenas, sabe, 22. Bem pequenininha, bota aqui, mas ela é boa que nem sei, é bem certinho. Portanto, eu posso até matar vocês todos aqui agora. Mira naquele rapaz lá. Aquele lá? Mira na câmera. É chato, é muito chato. Mira na câmera. Posso atirar? Não? Eu sempre tenho a impressão do povo do Sudoeste como um povo muito concreto. Então, em vários lugares, várias discussões, eu encontrei esse tipo de coisa neles e procurei passar isso. O problema deles era o seguinte, eles tinham assinado um papel. Aquele papel era um contrato. Eles se comprometiam no papel a pagar tanto, a fazer tal coisa, etc, etc. Para eles não basta o princípio abstrato de que quem o fez com que eles assinassem aquele papel não tinha legitimidade para isso, não tinha o direito de fazer isso. O fato é que ele assinou o papel e que existe um papel, compreende? Então ele precisa destruir aquele papel. Então, essa coisa concreta, compreende? Então por isso que essas cenas
da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, e que eles destruíram lá os escritórios, né, da companhia, jogaram tudo para fora e fizeram questão de jogar toda a papelada para fora. E rasgar. E rasgavam as papeladas. E alguns contam que quem achava a sua nota promissória ali ficava feliz da vida porque tinha o prazer de rasgar a nota promissória. Só que uma coisa você sabe, o estupim, a começa da revolta foi nós 3 crianças chegamos aqui. Isso estourou. Eu achava que para mim eles não iam fazer nada. Eu fui lá. E eu passei os pessoal para tudo que lado, levei a carroça para casa e aí eu vi a casa como é que estava. Eles desarrumaram, viraram em pedaço a mulher dele, só que ele fugiu. E quando eu voltei, aí eu vi o que era. Daí eu vi o Eivaldo tinha acho que 11 anos, 12 anos. Isso era a criança mais nova. Eu estava com 15 para 16 anos. Daí eles me pegaram, eles não é que suraram, eles suraram com corrente. Suraram com... Eles tinham aquelas correias dobradas assim, batiam. Um dava um coice, um chute na gente jogava lá, o outro jogava de volta. Que é para contar onde está o outro ficas. Mas eu não podia fazer nada, eu não sei, eu não sentia mais dor, mas não me sobrou camisa, eu estava arrebentado. E o meu pai enxergando isso, e eu consegui pular num caico, subir rio acima, fugir. E nós nós fomos naquela da delegacia. Você e quem veio junto? Veio comigo o Eivaldo Tswika, que tinha 12 anos, um gurizote machucado, arrebentado, e o Adalberto Ruther, que era o que trabalhava com outros, nós 3, tudo guri. Quem estava trazendo vocês era o Constante Tavares. O Constante Tavares trouxe nós. E ele trouxe aqui. E eles sabiam onde era a delegacia, e lá nós fomos na delegacia. E aonde não tinha, o delegado não deu bola. E aí nós achamos o Porto Alegre. E aí o Porto Alegre se desavorou disso. Eu entrei no jipe dele, corremos para lá e para cá. E onde nós fomos procurar o juiz, né? O juiz não estava viajando. Estava viajando. O juiz não estava aqui. E aí eu consegui conhecer ele. E ele fomos, daí com ele, fomos na rádio. Aí nós conhecemos o Ivo Tomazoni de perto. Eu acho que agora chegou a minha vez de eu ver se me apresentar, quem chegou aos meus lados aí. Eu estava sentado sozinho, começando me lembrando, quem sabe lá até um pouco triste da época que eu passei. Naquilo que a gente passou, isso há 51 anos atrás. Hoje quero apresentar esse lado sentado aqui, ó. Esse sempre nós chamamos de Porto Alegre. Ele vendia rádio para nós, ele conhecia a Verê, ele conhecia Águas, conhecia Beltrão e tudo mais. No outro lado, uma vez eu não conhecia, mas sempre escutava alguém falar na rádio, falava também na Rádio Colmeia. Depois eu conheci o Ivo Tomazoni. Ele era um guri novo, hoje já está assim, mas não... Na realidade, eles têm, eu acho que 12 anos mais do que eu, acho, né? Mais ou menos. Por cima de 12 anos. É, por aí. Isso é Ivo Tomazoni, isso é Porto Alegre, que estão aí sentados comigo. Tá? Não sei se você lembra, Limuta. Eu usava bota, enfiei 2,38 no canto da bota, 2 na cinta e uma Winchester no Tujipe. Winchester para vocês é um rifle, sabe? E vamos lá enfrentar o delegado. Mas isso aqui foi um ato suicida que eu fiz, porque eu fui entrando na delegacia, vamos ver se ele vai lembrar, gritando, berrando, discutindo com o delegado, né? E um outro cidadão sentado numa mesa, eu ia entrando no gabinete do delegado, e outro cidadão sentado numa mesa me dizia, para aí. Aí quando ele disse, mas eu quero falar com o delegado, nós temos que resolver essa situação aí. O cara era contra nós terraneamente e tinha 15 policiais dentro da delegacia, que era dele. Aí disseram, olha, se vocês me derem comida e munição e bala, porque não tinham bala e nem comida. Porque nós estamos cansados aqui de ficar 6 meses, o Ivo lembra bem, 6 meses sem receber ordenado. E quando mandam nós fazer, nós estamos passando vergonha aí no comércio e tudo, quando mandam nós fazer um serviço, só mandam fazer banditismo. Então, a gente está do seu lado, tendo essas condições, nós queremos comida e munição. Aí eu fui para a rádio, fui correndo lá para a rádio, Ivo, chama o povo para a briga aí.
E o Ivo também estava emocionado, já estava fervendo, sangue fervendo, né? Começou a chamar no microfone o pessoal para ficar armado na praça. Bom, o Porto Alegre sempre foi muito espaventado, né? Desculpe, Porto Alegre. Atropelado. Mas, nunca vi o Porto Alegre calmo, tranquilo ou apaziguador. Pelo contrário, chega de conversa agora, vamos acabar com esses caras, o que eles estão pensando? Vamos resolver na bala. Quer dizer, ele, ao invés de nos acalmar, punha fogo. Claro, nós éramos jovens, idealistas, né? Estava na hora de que o povo e as autoridades fizessem com que o governo do Estado cessasse com isso tudo, retirando da região as companhias de terra. Era a única coisa que nós queríamos. Tem uma paciência, né, de você, acho que esgotou a nossa. Até então você não viu, né, a chacina da família Saldanha. Nós sabíamos, por ouvir dizer, de tudo que aconteceu, das barbaridades, da criança que jogaram para cima com a adaga, espetaram, se viciaram a mulher do Saldanha, como fizeram, queimaram o rancho depois de ter matado também a mulher. Isso tudo foi lá. Agora, o combate no Verê foi lá, morreu para Ilíper, morreram lá, foi lá. O Pedrinho também nos revoltou muito, porque o Pedrinho foi sepultado aqui. Imaginem que eles, as crianças lá, o Constante Tavares que os trouxe lá contando, e o Porto Alegre envenenando. Porque eu ficava lá na frente da loja, que eu era sócio da Casa Rádio, com as 3 crianças, e o povo olhando e eu mostrando o povo, levantava a camisa deles e mostrava que a situação que era e tal. Eu estava fazendo o papel de foguista, não era de foguista. Imagine você, e eu ainda recebia ameaça lá, nem era ameaça direta, muita gente vinha lá e dizia assim, fulano falou no boteco do fulano lá que eles vão queimar a rádio aqui, sei que calar a boca. Eu ria, eu não acredito nessas coisas. Eles queriam botar fogo na rádio, todo mundo. Ninguém dormia. Isso na rádio e na Casa Rádio, né? Casa Rádio. E o apartamento do Ivo também. E ninguém subia a escada lá sem que o meu pessoal, quem é você? Que está aí? Acabou alterando o negócio. O Lupião manda o Major Machado para cá, às 5 horas da tarde, quando nós estávamos todos aquela revolta toda, às 5 horas da tarde, o pessoal todo aparece um avião aí. Aqui não vinha avião naquele tempo. Aí nós subimos lá, eu e mais meia dúzia de colegas com 3 carros. Subimos, chegamos lá e não ia acontecer um incidente que aconteceu com o Major se ele não estufasse o peito. Porque eu fui militar e quando o cara queria ter um grau a mais, eu achava ruim. Eu não gostava daquilo. Quando o meu amigo Nicanor Cola perguntou para ele, capitão, o senhor sabe o que está acontecendo aqui no Sudoeste? Aí ele estufou o peito e falou, eu sou major. Aí eu baixei 3 passos para trás e puxei 2 revólveres, falei que isso não é merda nenhuma, isso está aí preso. Esse aqui chegou, cara, tá aqui, vê o que esse cara veio fazer aqui. Major merecia respeito, mas naquela hora, eu não sei se você está para respeitar alguém. Eu comecei a fazer perguntas para o Major. O Major é um cara equilibrado, mas o que a conversa do Porto Alegre, Juvenal Cardoso e aquele pessoal lá embaixo falaram e o assustaram tanto que ele, na minha presença, ele tremia. Eu nunca vi um homem tremer tanto, mas tremia e eu dizia, o senhor tem que confirmar o que é que o senhor está fazendo aqui. O senhor veio para nos ajudar ou o senhor veio para destruir? Quando o Major foi para o interior, acabou sendo convencido que devia ir para o interior para caçar jagunço, ele admitiu que o Porto Alegre chefiasse a expedição. Mas ele era comandado da gente. Vê como é que é a história. Nós brigamos contra o governo com gente do governo, sabe? Mandando até no major delegado especial deles. Ele se submetia a nós. Aí que veio a história que o Luiz Page estava acoitando 3 jagunços. Aí que foi preso esses caras aqui. Esses caras que eu prendi, os 3. Esse aqui que é um e depois outro. Nesta folha que tem aqui, é que dá bem a dimensão, a imagem de como é que foi essa caçada. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que foi essa caçada. Aqui estou eu montando, apontando para o cara, se está preso, não te mexa que tu morre. Carbonera desarma ele.
Esse meu amigo desarmando. Agora veja um dos outros estavam correndo atrás dos outros dois para cá e outro para cá. Veja aqui. Isso aí foi tirado, a foto pelo F. Campanella, fotógrafo do Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil se encarregou de jogar essa reportagem pelo mundo afora. Saiu essa mesma Life, né? Saiu na Lemo. E aí foi aquilo que eu já expliquei para vocês, foi um efeito dominó. Detonou Pato Branco dia 9, Beltrão dia 10 e a Fronteira dia 11. Mas aí dia 9, quando eu voltei, aí já foi criado uma arma. Ficava feliz. Se revoltaram, pegaram arma, mas como que não vai pegar? Se vê os camponeses. 11 de outubro de 1957, cerca de 6 mil colonos tomaram a sede do município de Francisco Beltrão, As pessoas se revoltaram, arriscando a vida para defender. A patroa entra para dentro da casa, fecha as portas com as crianças e eu vou descer lá para mim ver como é que está esse negócio lá. Mas não vai lá, tá perigoso. Eu digo, não, eu vou. Eu vou assaltar o banco, eu digo, eu vou lá ajudar eles. Desci lá, de fato, cheguei lá, eu tava. Foi bom você vir aqui. Vai ficar com nós aqui. Mas tinha tantos homens com aquela, todo mundo com a sua espingardinha vinham desfilando nas ruas, deram, sabe? Até hoje me dá E a violência não comentar, porque também eram elas. Porque a mulher naquele tempo não falava, não se manifestava. E o tempo passou, né? 51 anos já, né? Eu só não esqueci, foi a data. Essa não esqueci nunca. Foi no tempo do governador Museu, Companhia Cita, comandada pelos Marins, Eduardo Marins, e os Nilo Fontana e irmão dele, eu acho, que faziam parte da companhia. É muito lembrar de 57 agora, né? Eu lembro que eles mortos como se tivessem. Essa gente vai ver hoje, aquilo que acontece aqui hoje está acontecendo no Pará, né? Com certeza acontece no Mato Grosso, acontece na Bahia, acontece em toda parte do Brasil. Deve ter já começado com os negros quando eram escravos, né? Essa da revolta da terra para os pequenos. Então foi uma maneira da gente, quem sabe, levar essa nossa história aqui para o Brasil inteiro e o que pudesse, quem sabe, destruir o laboratório. Por isso que as pessoas se revoltaram. Toda Morto na sua própria casa, nunca se viu crime igual por assassinos mandados pelos chefes da comercial. A polícia nada via nessa cruel ocasião e essa morte aumentou a tristeza no sertão. Esses bandidos sem alma não escondem seu papel. Não há justiça que puna, virá a justiça do céu. Aos jagunços da Bahia, de Minas e de Sergipe, e aos bandidos crioulos que deram caminhonetes e jipes, corriam pelo sertão, perseguindo os moradores, desrespeitando as famílias num cortejo de horrores. A ordem era severa, diziam os assassinos: compre o lote e não reclame, ou volte lá para o Rio Grande que nós resolvemos tudo. Hoje, quem sabe, sempre puderam usar uma arma, puderam usar o voto. Daí eu pergunto, e eu? Não sei, o João ouviu essas histórias que nós contamos desde que ele é pequeno, né? Isso, você era pequenininho, você já tinha nascido quando eu escrevi, quando o Roberto escreveu, né? A entrevista com Porto Alegre. Porto Alegre. Ele estava presente, né? Conversa com ele outro dia, dessas pesquisas todas aí. Por que o Marcelo não veio? O Marcelo é meu fã, o Marcelo queria ser o Porto Alegre também. Aí eu liguei com o João outro dia, a gente tava ali pesquisando. Aí eu falei com o João, João,
o seu interesse pelo tema deve ser um trauma de infância também. Seus pais pesquisavam tanto o tema que não brincavam com você. Não, pior é que a gente